A destruição do mercado de carros elétricos começou. Joe Biden está chocado à medida que as vendas de carros elétricos estão despencando drasticamente. Ele está praticamente implorando a classe média para comprar veículos elétricos, dizendo algo como: veículos elétricos são o futuro. Jack, por que você está abandonando os veículos elétricos agora? Mas isso não é tudo. O mercado de veículos elétricos está tão ruim agora que 4.000 concessionárias de automóveis enviaram uma carta contundente a Biden pedindo-lhe que parasse de forçar os veículos elétricos. Mas por que os líderes políticos querem impor veículos elétricos ao homem comum? Poderia ser que os veículos elétricos são um golpe? Se você achou que o governo americano queria que os veículos elétricos ficassem mais baratos, estou prestes a expor uma verdade oculta que o chocará. Então, aqui está o que exatamente aconteceu. Tudo começou com Biden pressionando os fabricantes de veículos elétricos. Primeiro, vamos falar sobre o grande impulso em direção aos veículos elétricos. Você pode ter ouvido falar que o presidente Biden tinha planos ambiciosos de eletrificar a América, certo? Ele visa que 50% das novas compras de carros sejam elétricas até 2030. Mas aqui está a coisa: as vendas reais de veículos elétricos estão meio atrasadas. Estamos falando de apenas 4 a 7% do mercado de carros, dependendo do momento em que você olha. Imagine Biden como treinador de uma equipe esportiva, mas em vez de atletas, ele tem todos esses fabricantes de carros. Ele não está apenas dando palestras motivacionais, está estabelecendo regras sérias. A administração Biden veio com regras rigorosas de emissões que eram tão severas que os fabricantes de carros foram forçados a intensificar seus jogos de carro elétrico para acompanhar. Estamos falando de uma transformação completa na indústria automobilística, uma reforma completa dessas máquinas que consomem muito combustível para elegantes carros elétricos verdes. Agora, a Agência de Proteção Ambiental, EPA, era a vilã nesta peça, propondo regulamentações tão rigorosas que pareciam estar mirando a lua. Grandes players da indústria automobilística, como Ford e Stellantis, estão preocupados com as penalidades financeiras que podem enfrentar sob esses novos padrões. Ford diz que poderia acabar pagando $1 bilhão em penalidades. Isso é muito dinheiro que poderia ter sido usado para outras coisas, como a transição para veículos elétricos. E quem acaba pagando o preço por isso? Bem, claro, o homem comum. E se isso não fosse suficiente, eles também aumentaram artificialmente os preços dos veículos elétricos e disseram especificamente a muitas empresas para vender veículos elétricos ou fechar as portas. Mas voltaremos a isso em um minuto. Biden queria que até 2032, 67% dos novos veículos vendidos fossem elétricos para que os fabricantes de carros continuassem no jogo. Isso é um salto massivo em relação aos atuais 4 a 7%. O administrador da EPA, Michael Ryan, estava totalmente a favor desse movimento. Ele disse que esses padrões reduziriam incríveis 3,7 bilhões de toneladas de CO2, como se estivessem fazendo desaparecer as emissões de todo o setor de transporte dos Estados Unidos por 4 anos. Ele prometeu trabalhar em estreita colaboração com todos os envolvidos, grupos de trabalho, a indústria automotiva e grupos ambientalistas, para dar vida a essa nova era de carros limpos. Agora, você pode estar se perguntando como o público reagiu a tudo isso. Bem, foi um completo fracasso. Algumas pessoas estavam totalmente a favor, vendo isso como uma grande vitória para o meio ambiente, enquanto outras estavam mais céticas, preocupadas com o custo e se essa mudança era possível no prazo dado. Mas a questão é que a indústria automobilística já estava se movendo em direção aos carros elétricos. Gigantes como Ford e GM estavam investindo bilhões em veículos elétricos. Ford planejava construir 600 mil veículos elétricos por ano até o final de 2023, e a GM visava 1 milhão por ano até 2025. No entanto, nem todas as empresas estavam avançando no mesmo ritmo, e algumas definitivamente não planejavam que 2/3 de seus carros fossem elétricos até 2032. E aí é onde a tensão começou a aumentar. E há mais uma reviravolta. Vender veículos elétricos agora não está sendo lucrativo para ninguém, exceto a Tesla. Outras marcas estão realmente perdendo dinheiro em cada carro elétrico que vendem. Concessionárias estão lutando para vender veículos elétricos como Ford Mach, o que significa que você pode conseguir um bom negócio. A administração Biden também está enfrentando muita resistência em suas propostas de padrões de economia de combustível. E quanto à praticidade de uma mudança tão rápida para os veículos elétricos, isso está se transformando verdadeiramente em uma batalha entre o governo e o homem comum. As novas regras significariam custos adicionais para a fabricação de veículos, cerca de $633 a mais por veículo em 2027 e cerca de $1.200 a mais em 2032. Mas a EPA argumentou que os motoristas economizariam dinheiro a longo prazo porque os veículos elétricos são mais baratos de operar. Além disso, havia potenciais créditos fiscais para os compradores de carros, o que ajudaria a amenizar o impacto. A grande questão na mente de
todos era: essas regras são realmente viáveis? A EPA insistiu que eram, apontando para a melhoria da tecnologia e o apoio governamental aos veículos elétricos. Mas a indústria automobilística destacou os enormes desafios pela frente, não apenas em fabricar mais carros elétricos, mas em construir a infraestrutura necessária, como estações de recarga suficientes e a mineração de materiais suficientes para as baterias. Agora, imagine ser um revendedor de carros. Você tem esses veículos elétricos parados em seu lote porque as pessoas não estão comprando tanto quanto o esperado, mas você já pagou por esses carros e agora seu dinheiro está vinculado a eles. Não é uma situação ideal, não é mesmo? Isso é exatamente o que está acontecendo com muitos revendedores por aí. Quase 4.000 deles até escreveram para o presidente Biden pedindo-lhe para desacelerar com a pressão pelos veículos elétricos. Eles querem que as coisas evoluam naturalmente, sem forçar muito. Empresas automobilísticas como GM e Ford investiram bilhões no desenvolvimento de veículos elétricos, mas agora que esses carros finalmente estão prontos, elas estão realmente perdendo dinheiro com eles. A Ford, por exemplo, está relatadamente perdendo $36.000 em cada carro elétrico vendido, o que é uma perda enorme. E não é apenas a Ford. A GM está em uma situação semelhante. Elas até tiveram que reduzir seus planos, como cortar a produção de baterias em 40%. Elas até fecharam a produção de sua picape elétrica mais vendida, a F-150 Lightning, e reduziram suas metas de vendas de veículos elétricos em 40%. Um dos maiores problemas com os veículos elétricos é a infraestrutura. A maioria dos proprietários atuais de veículos elétricos carrega seus carros em casa, mas e as pessoas que moram em apartamentos ou não têm garagem? E não vamos nem começar sobre a falta de estações de recarga pública, especialmente em áreas rurais. A ansiedade pela autonomia é real e pior em climas frios, quando o alcance da bateria diminui. Agora, vamos falar sobre de onde vêm as baterias dos veículos elétricos. Muitos dos materiais necessários para essas baterias, como lítio e cobalto, estão na China. E adivinha só, a China também é a maior produtora dessas baterias. Então, essa dependência da China para componentes e baterias-chave coloca os Estados Unidos em uma situação complicada, especialmente dada a complexa relação entre os dois países. Os veículos elétricos ainda são bastante caros em comparação com carros tradicionais a gasolina. Pegue o Ford F-150 Lightning, por exemplo. A versão elétrica custa $26.000 a mais do que o modelo a gasolina básico. Isso é uma quantia considerável. E mesmo com descontos e incentivos, os veículos elétricos ainda estão fora do alcance de muitas pessoas. A forma como os fabricantes de automóveis abordaram os veículos elétricos é interessante. Eles não estão realmente projetando esses carros para o consumidor médio. Em vez disso, estão focando no luxo, desempenho e recursos de alta tecnologia. E isso é ótimo, mas significa que esses carros são super caros. É como se estivessem fazendo veículos elétricos para o mercado de nicho, não para todos. As vendas de veículos elétricos não estão indo bem. Eles ficam mais tempo nos estacionamentos dos revendedores do que os carros a gasolina. E com toda a pressão da administração Biden e dos fabricantes de carros para vender esses veículos elétricos, os revendedores não estão felizes. Seu dinheiro está preso nesses veículos não vendidos, e os fabricantes estão perdendo muito dinheiro em cada carro elétrico vendido. Quando falamos sobre infraestrutura, não é apenas sobre estações de recarga. A rede elétrica inteira precisaria de uma grande reforma para lidar com um grande número de veículos elétricos. E há também a questão dos recursos para fazer as baterias. A maioria deles vem da China, que detém uma quantidade significativa de controle sobre elementos-chave das baterias. Então, aqui está o que você deve focar. A pressão pelos veículos elétricos está impactando mais a classe média. E por que é isso? Porque o consumidor médio não pode facilmente pagar esses caros veículos elétricos, além de todos os problemas, como a ansiedade de autonomia e os desafios infraestruturais, que tornam a vida mais complicada. Isso não é apenas um problema dos Estados Unidos. O mundo inteiro está caminhando para os veículos elétricos, mas os Estados Unidos estão lutando para acompanhar a China na tecnologia de veículos elétricos. Os revendedores estão certos em pedir a Biden para desacelerar com a eletrificação. Pressionar pelos veículos elétricos está fortalecendo a China e enfraquecendo os Estados Unidos, especialmente porque a China controla a maioria dos recursos necessários para a produção de veículos elétricos. Os veículos elétricos são caros, e isso é um grande problema. A tecnologia é nova e cara, então, mesmo que os compradores estejam pagando mais, os fabricantes de carros ainda estão perdendo dinheiro. Então, qual é a conclusão aqui? A maioria das pessoas ainda não está realmente a bordo com os veículos elétricos, exceto pelos primeiros adotantes e famílias de alta renda. O americano médio não vê lógica em comprar um carro elétrico. Eles são caros, complicados de lidar e há problemas de infraestrutura. As pessoas estão cientes dos benefícios ambientais, mas não querem suportar o ônus da transição para os veículos
veículos elétricos sozinhas. Então, aqui está a lição. A pressão pelos veículos elétricos precisa ter uma abordagem equilibrada. Devemos considerar a demanda do consumidor, a prontidão tecnológica e as implicações econômicas. Até que comprar um carro elétrico faça sentido para a pessoa média, a classe média não os abraçará. É simples assim. Não se trata apenas de comprar um carro ecologicamente correto, trata-se de garantir que seja viável e acessível para todos. E o que você acha disso? Você acha que os fabricantes de carros querem estar fazendo veículos elétricos? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.